Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no Meus chão. amores, estamos iniciando mais uma semana e hoje, segunda-feira, aula de português. Então, eu quero que vocês abram lá na unidade número 6, que nós vamos dar continuidade nas atividades onde fala-se mensagem para você. Vamos lá? Então, eu quero que vocês abram a apostila na página 30. Aí na página 30, eu quero que vocês coloquem a data de hoje, dia 20/7, ok? Então, nessa aula, nós vamos ver um pouquinho sobre sinais de pontuação. Então, aonde usar, por que usar, ok? Então, vamos lá. Sinais de pontuação. Para que servem os sinais de pontuação? No geral, para representar pausa na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto vírgula, ou entonações, no casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além de pausas na fala e a entonação de voz mais alta, mais baixa, os sinais de pontuações, eles reproduzem na escrita as nossas emoções, as nossas intenções e anseios. O ponto final é usado ao final da frase para indicar uma pausa total. Finalizou. As reticências, elas são usadas para indicar uma supressão de um trecho, uma interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando, ok? Então a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre os sinais de pontuação e entender aonde nós os encaixamos. Vamos lá? Então, página 30, momento da gramática. Sinal de pontuação: reticências. Leia novamente uma parte do bilhete de Luana. E Luana diz o seguinte: vamos ficar muito felizes se você vier. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Esses 3 pontinhos são as reticências. Nessa frase há um sinal de pontuação. Eu quero que vocês contornem esse sinal. A Pro já até falou. Qual é? Marque aí. Ótimo! Agora eu quero que vocês marquem um X na explicação que indica a função desse sinal de pontuação. Esse sinalzinho aqui, ó, ele indica uma pergunta ou ele interrompe a frase? Qual dos dois? Isso mesmo, interrompe a frase. Esse sinal, ele se chama reticências. As reticências, elas são usadas também para dar ideia de interrupção ou retomada do que estava falando, ou indica supressão. Ou seja, supressão é uma parte de retirada de um trecho de um outro texto. Por exemplo, tem reticências no início e no final de uma frase. A supressão significa que aquela frase foi retirada de outro texto. Isso é supressão. Mas a reticências, ela também dá a ideia de pausa ou de continuação. Mais coisas, ó. Vamos ficar muito felizes se você fizer. Então, isso, para quem está lendo, dá a ideia de o que será que essa pessoa também está pensando? Ela vai continuar, ok? Então vamos lá. Agora vamos fazer um jogo rápido, ainda na página 30. Leia a tirinha a seguir e veja o emprego desse sinal de pontuação. Então, ó, agora vamos fazer um aviãozinho. A gente dobra aqui, depois assim é então? Que tal tentarmos? Vamos. E aí, eles voando no aviãozinho, ó. Então, o que os personagens estão fazendo nessa tirinha? Eles estão fazendo o quê, pessoal? Não ouvi, segundo ano. Isso. As crianças estão fazendo aviãozinhos de papel. Com qual uso as reticências foram empregadas no primeiro quadrinho? Marque um X. As reticências, elas foram usadas nesse primeiro quadrinho aqui para indicar hesitação, dúvida, tá com dúvida, para sugerir uma ideia ou para marcar a interrupção na frase. Para qual? Para marcar a interrupção na frase. Acabou a frase, ok? Ótimo. Então vamos lá. Agora, leia o trecho do texto a seguir.
Então, aqui é um pequeno texto. E ele diz o seguinte: a turma do quarteirão era composta por 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas. Eu e duas gêmeas, minhas vizinhas. Uma era a Flávia e a outra era a Andréia. Junto com os meninos, aprontávamos pra burro. Fechávamos a rua para fazer campeonato de rolimã, nos fantasiávamos de fantasma para dar susto nas pessoas, ficávamos na calçada inventando brincadeira até nossas mães virem chamar. Criançada, o jantar está na mesa. A palavrinha para burro aqui significa muito, bastante. Eles aprontavam muito. Então, eu quero que vocês percebam aí, nesse pequeno trecho desse texto, alguns sinais de reticências. Ó, a gente encontra aqui, aqui embaixo. Vamos entender um pouquinho por que, que ele é usado aí? Observe as reticências no texto. Nesse caso, elas foram usadas para quê? Para dar ideia de continuidade ao que se estava falando ou para indicar uma supressão? Foi retirado de um texto, de um trecho de um texto. Hã? Ela é uma supressão. Ela foi retirada de um texto, ok? Ó, leia o texto a seguir. Depois vamos contornar de vermelho as reticências que indicam continuidade de algo que está sendo dito. De azul, nós vamos circular as reticências usadas para indicar supressão, exclusão de um trecho de texto, ok? Você sabia? Olha lá. Você sabia que os cientistas acreditam que algum alimento pode ajudar a manter o bom humor? Então vamos lá. Qual aqui é vermelho? As reticências indicam continuidade de algo que está sendo dito. Ó, aqui a gente encontrou reticências aqui e aqui. Então, qual nós vamos pintar de vermelho e qual nós vamos pintar de azul? Qual as reticências indica continuidade? Esse aqui. Isso, muito bem. Então, vocês vão circular de lápis de cor vermelho, ok? E o demais, o último, nós vamos circular com lápis de cor azul. Por quê? Porque esse pedacinho aqui, ele é uma supressão. Ele foi retirado de um outro texto. Então, aqui, ó, você sabia que. Então, esses 3 pontinhos significa que ela vai continuar, dá uma ideia de continuidade. Já a outra reticências significa o quê? Que esse texto, esse pequeno texto, ó, os cientistas acreditam que algum alimento pode ajudar a manter o bom humor? Essa pequena parte, ela foi retirada de um outro texto, ou seja, uma supressão, né? Esse não faz parte desse texto, faz parte, né? O autor colocou, mas para indicar que ele foi retirado de um outro, de uma revista, tanto que tá aqui, ó. Descubra como funciona o humor e por que ele é importante para a saúde. Livro de receita, o corpo humano. Então, tá vendo? Essa parte, essa pequena frase, ela foi retirada de um livro. Aqui tá até citando esse livro. Então, ela é uma supressão, uma partinha que foi tirada de um outro livro. Continuando. Agora, lá na página 32, revisando alguns sinais de pontuação. Quando nós falamos, nós dependendo do que estamos querendo dizer ou expressar, nós damos diferentes entonações na nossa voz. Por exemplo, se vamos fazer uma pergunta, usamos uma entonação se estamos afirmando algo ou afirmando algo. Por exemplo, a entonação é a forma da sonoridade que sai a pergunta da minha voz. Por exemplo, você está feliz? Olha só, o tipo de entonação, o som que saiu da voz da proa. Você está feliz? Com essa entonação, você vai entender que eu estou fazendo uma pergunta. E a pessoa vai dizer: estou sim. Ela está fazendo uma afirmação. Então, a gente também entende essa frase conforme a entonação de voz, né? O som, a forma com que é dita. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, por exemplo, se vamos fazer uma pergunta, usamos uma entonação se estamos afirmando algo. Outro tipo de entonação. Se estamos demonstrando alguns sentimentos, usamos uma entonação. E se expressarmos uma dúvida sobre algo, outro tipo de entonação.
Vamos ver como isso acontece? Então, aqui está falando para se juntar algum colega. Como nós não estamos na sala, vocês podem fazer com a família ou aqui junto com a Pro. O que vocês acham? Ó, junte-se a um colega da turma e façam a seguinte atividade, um de cada vez, observando as entonações que vocês usam em cada caso. Faça uma pergunta para o seu colega. A Pro vai fazer uma pergunta para você. Você está com saudade da Pro? Ó, fiz uma pergunta. Vocês entenderam a minha entonação? A entonação de voz ela vai dar sentido para a pergunta, né? Aí eu vou saber que ali vai ter uma pergunta. Agora, e daí? Vocês estão com saudade da Fran? Depois, diga algo que está acontecendo no seu dia. Vou dizer algo que está acontecendo no seu dia. Hoje tem muito trabalho. Trabalho do colégio, trabalho doméstico, tem bastante coisa. Eu fiz uma outra entonação. A pergunta foi feita de uma outra maneira, né? A pergunta era uma frase. Depois, cumprimente o seu colega com bastante entusiasmo. Que bom que você veio! Eu estava com muitas saudades. Vocês perceberam a forma como a professora está expressando essas frases? Quando nós escrevemos textos, essas diferentes entonações, elas de voz, elas são marcadas pelos sinais de pontuação. Porque assim, quando a gente está lendo um texto, a gente não está ouvindo a voz, mas os sinais de pontuação, eles vão ajudar a gente a entender o que está acontecendo no texto. Eles servem também para organizar as ideias do texto. Então, vamos revisar alguns desses sinais. Vamos lá. Um jogo rápido. Vamos relacionar os sinais de pontuação à função que eles exercem. Então, ó, aqui eu tenho o número 1. Qual que é esse sinal de pontuação? Ai, ai, ai. Interrogar. Isso mesmo. Para que ele serve? Já a gente vai relembrar. Sinalzinho número 2. Lembram desse sinalzinho? É o sinal de exclamar. Isso. Sinalzinho número 3 é o ponto final. Sinalzinho número 4, 2 pontos. Sinalzinho número 5 é a vírgula. Muito bem. E aqui, o sinalzinho número 6 é um hífen, né? Ótimo. Então, vamos entender aonde nós vamos colocá-los. A gente vai relembrar para que eles servem, para que nós utilizamos. Ó, o número 1, ele indica uma frase que terminou. Ele aparece no final das perguntas. Ele separa a palavra das enumerações, das datas, dos endereços ou o nome das pessoas que são chamadas. Eles aparecem antes da fala do personagem. Ele vem no final das frases que indicam surpresa, espanto ou animação. Ou ele aparece para avisar quando alguém vai falar ou antes das enumerações. Ele serve para fazer uma pergunta. Então a gente já vai colocar, vamos fazer na sequência, vamos começar aqui, ó. Indica que a frase terminou. É o sinal 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Isso, ponto final. A frase terminou. Qual que aparece no final da pergunta? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Número 1, sinalzinho de interrogação. Qual sinalzinho separa as palavras das enumerações, nas datas, nos endereços, ou no nome das pessoas que estão sendo chamadas? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? O 5, a vírgula, né? Ela serve para separar, para dar uma pause também. Agora, qual aparece antes da fala do personagem? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? O 6. Aí indica que o personagem vai falar, o travessão, né? Pro tinha dito hífen, né? Tá errado, gente. Ele também é chamado de hífen em outros casos, mas é o travessão. O travessão, ele indica a fala do personagem, que o personagem vai falar. Agora, próximo. Qual vem no final das frases que indicam surpresa, espantam uma animação? É o número 2, o sinal de exclamação, quando eu exclamo um sentimento.
O último aparece para avisar quando alguém vai falar ou antes das enumerações. Isso, os 2 pontos. Então, os 2 pontos, ele avisa que o personagem vai falar, ok? Deu para relembrar? Nós já havíamos estudado sobre isso, hein, pessoal? Então, vamos lá. Página 33. Leia a seguinte frase. Olha lá, o rapaz diz o seguinte: vamos para a praia hoje. Agora a gente vai reescrever essa frase, só que a gente vai trocar o ponto final por outros pontos. Primeiro, por ponto de interrogação. Então, essa frase vai virar o quê? Uma pergunta. Então, como que ela vai ficar se a gente colocar o sinalzinho de interrogação no final? Ó, vamos para a praia hoje? Olha a entonação, a forma com que a professora falou. Por isso que os sinalzinhos de pontuação, eles indicam muito qual é a forma de fazer a leitura também. Agora, com o ponto de exclamação, vamos exclamar os sentimentos. Olha lá, vamos para a praia hoje. Vocês viram que foram duas formas diferentes? Eu vou retomar. Ó, vamos para a praia hoje? Eu tô mostrando o quê? Dúvida, tô fazendo uma pergunta. Agora, eu essa na primeira parte, na interrogação, quando é uma pergunta. Agora, quando eu vou exclamar, que eu vou externar o que eu estou sentindo, eu vou dizer assim: vamos para a praia hoje. Tá vendo? Eu vejo uma animação. Estou exclamando o quê? Felicidade. Tá vendo? Uma mesma frase ditas de duas formas diferentes. Por quê? Porque foi mudado o sinalzinho de pontuação. Então, o sinalzinho de pontuação, ele é muito importante. Ele indica o que nós estamos querendo dizer, ele nos orienta a fazer a leitura corretamente, ok? Então, prestem bastante atenção nos sinalzinhos de pontuação. A princípio parece, ai, é muito difícil, eu não sei onde encaixar cada pontinho. Mas conforme a gente vai fazendo, e vai treinando cada vez mais, isso vai ficando mais claro, tudo bem? Então vamos lá. Ainda na página 33, agora a gente vai fazer o seguinte. O 3, o textinho aí, ele traz uma pequena história com um personagem chamado Ventinho. Ele escreveu uma carta para se comunicar com a sua tia, Dona Brisa. Mas há um problema. Ele esqueceu dos sinais de pontuação. Então, vamos ajudar o Ventinho a pontuar a carta que ele escreveu. Então, vamos lá? Ó, o Ventinho não colocou ponto em nada. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer? Olha lá. Aqui, o início da carta, o Ventinho coloca de onde ele está escrevendo, ó. Céu azul, 19 de abril de 2018. Então, ele está falando de onde e quando ele fez. Mas está faltando um sinalzinho de pontuação aqui. Qual é? É a vírgula. A vírgula, ela sempre vem antes da data, né? Assim, quando a gente coloca o local que a gente está. Lembra lá no quadro quando a professora escreve? Colégio CCIM, Maringá, vírgula, e a data? É a mesma coisa, ó. A vírgula aqui vem antes da data, tá bom? Querida tia Brisa. E agora? Qual é o sinal de pontuação que nós vamos utilizar? Mais uma vírgula. Nós vamos fazer uma pausa. Querida tia Brisa, estou com muitas saudades. Olha, ele está expressando. Ponto final. Né? Ele finalizou. E estou com muitas saudades. Ponto. Outro dia. E aí, qual que vem agora? Mamãe falou. Outro dia, vírgula. Tá? A gente vai dar uma pausa. Mamãe falou. Lembra qual que é o sinalzinho que vai indicar a fala? 2 pontos. Mamãe falou. E qual que é o que vem junto com a fala? Ó, isso, travessão. Precisamos fazer uma visita para minha irmã. E agora? Ponto. Foi encerrado. Quanto tempo faz que não vemos? Aqui a gente pode utilizar qualquer um desses dois sinaizinhos. A gente pode estar fazendo uma perguntinha com interrogação, ou a gente pode estar exclamando um sentimento. Ó, vou fazer das duas formas. Quanto tempo faz que não a vemos? Uma perguntinha, interrogação. Ou quanto tempo faz que não a vemos? Tá vendo? Ela tá com saudade, ela tá expressando um sentimento.
Então, aqui pode ser usado ou exclamação ou interrogação. Você escolhe aí, tá bom? Vamos lá. Você está com saudade de nós? E aí? É uma pergunta. Você está com saudade de nós? Amanhã mesmo, ó, deu uma pause. Vou fazer as minhas malas, mais uma pausa, e deixar tudo arrumadinho. Mais uma vírgula. Fazer o meu serviço e me preparar para visitá-la. Ponto final. Encerrou. Guardei alguns presentes para você. Quais são? Ó, a gente vai enumerar. Vamos falar, ó, um raio de luar, o ar puro da floresta e um brilho de estrela. Então, aqui nos 2 pontos, ele não indicou que alguém vai falar, mas ele indicou que vai ter uma enumeração, porque ele falou várias coisas que ele vai levar para a tia. Um raio de luar, ar puro da floresta, um brilho de estrela, tá vendo? Ó, ele foi enumerando. Então, a gente também utiliza os 2 pontos. Aí, enquanto está entre as enumerações, nós vamos dar as pausas colocando a vírgula. O ponto final é para encerrar a frase, né? E aqui, tia Brisa, o que mais que vai vir aí? Vírgula, uma pausa. Um beijo cheio de carinho. Finalizou, ponto. Ventinho. Então, olha só, com os sinais de pontuação todos organizadinhos, a forma de se ler o texto é mais fácil. Então, arrumem aí, vai colocando os sinaizinhos, que agora eu vou fazer a leitura utilizando esses sinaizinhos, tudo bem? Presta atenção aí, ó. Céu azul, 19 de abril de 2018. Vocês viram que quando veio a vírgula, pro deu uma pausa e uma descansada? Então, presta atenção. Querida tia Brisa, estou com muitas saudades. Outro dia, a mamãe falou: precisamos fazer uma visita para minha irmã. Quanto tempo faz que não vemos? Você está com saudade de nós? Amanhã mesmo vou fazer as malas, deixar tudo arrumadinho, fazer o meu serviço e me preparar para visitá-la. Guardei alguns presentes para você: um raio de luar, o ar puro da floresta e um brilho de estrela. Tia Brisa, um beijo cheio de carinho. Ventinho. Tá vendo só? Olha só. A Pro fez a leitura e a gente consegue identificar na leitura quais são os sinaizinhos de pontuação conforme a minha entonação, conforme o meu tom de voz, né? Quando eu disse assim, ó, você está com saudade de nós? Vocês viram que o meu tom é fazendo uma pergunta, então logo eu vou saber que eu devo usar um sinalzinho de interrogação. Então, gente, os sinaizinhos de pontuação, eles nos ajudam nisso para fazer a leitura e para organizar melhor o texto. Então, olha só, agora é o nosso momento de pausa. Na nossa pausa, nós vamos brincar de escravo de Jó usando copos. Se não tem ninguém aí com você agora para fazer essa brincadeira, eu quero que vocês prestem atenção na explicação para depois chamar a família para brincar. Essa brincadeira pode ser feita em 2 ou mais pessoas. Vamos lá? Olá, tudo bem? Hoje eu estou trazendo uma atividade com copos aqui. Hoje meu auxiliar aqui é o meu filho. Oi. A gente vai fazer essa atividade com a musiquinha Escravo de Jó. A gente vai trocar de copo, ficar trocando de copo junto com a música, no ritmo da música. Para fazer essa atividade, a gente vai precisar aprender a fazer alguns movimentos. Quais são esses movimentos? Ó, vai ser assim, ó. Pra gente treinar, eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, no 4 você me dá o copo, tá? A gente vai ficar trocando, vai, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, isso. Então, a primeira coisa que vocês vão treinar é isso, é contar até 4, 1, 2, 3, no 4 você troca de copo com o seu colega, com o seu pai, com a sua mãe, tá bom? Bom, na música tem uma parte que fala tira, põe, né? Escravo de Jó jogaram caxangá. Tira, põe. Então, na hora do tira e põe, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tira, põe. Deixa ficar, vocês vão apontar pro copo. Aí vai, guerreiros, com guerreiros. Aí na parte
Zigue, zigue, zá, fazem zigue, zigue, zá. Tá bom? Então são esses movimentos. Tira, põe, deixa ficar e fazem zigue, zigue, zá. Tá bom? O que acontece? A música começa lenta e vai aumentando a velocidade. Conforme a música vai aumentando de velocidade, a gente vai trocando um copinho mais rápido, tá bom? Então vamos pro exemplo agora. Vamos para atividade. Vamos ver se vai dar certo. Os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. de novo, hein? Ó. Os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Os escravos de Jó jogavam Pensou? Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Deixa eu bater muito. Os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Acabou. Acabou. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima. Tchau. E aí? E vocês, turma? Gostaram? Muito legal, né? É uma brincadeira que dá para ser feita em família. Vocês viram que ali eles estão em dois, mas dá para fazer várias pessoas juntos, tá bom? Aí vai fazendo em círculo ou vai passando pro próximo. Essa atividade, ela é ótima para a gente treinar nossa coordenação motora. Então, eu sei que muitas mamães assistem aí a aulinha junto com vocês. Mamães, uma atividade excelente. Além de vocês terem um tempinho juntos, vai melhorar a atividade em família, vamos afinar a coordenação motora fina da criança, né? E se divertir ao mesmo tempo, não é mesmo? Muito bom, né? E aí, tem sua aguinha aí? Dá uma bebida aí na sua aguinha pra gente dar continuidade, tá bom? Vamos lá? Tudo bem? Então, bora! Agora aqui, vamos lá para nossa apostila na página 34. Além dos bilhetes escritos, hoje em dia é uma forma bem ágil de as pessoas se comunicarem e trocarem mensagens. A seguir, você vai ler um exemplo desta forma de comunicação. Observe a imagem e o texto. Você sabe dizer que forma de comunicação é essa? Leia o texto. Olha aqui. O texto tá aqui do ladinho, ó. Tá assim, ó. Oi, Elô, tudo bem? A que horas vai ser o ensaio da dança hoje? Oi, Sofia. Vai começar às 5 da tarde. Não vai faltar, hein? Imagina que eu não vou?
Não vejo a hora de apresentar. Não vai rir, hein? Eu também. Vamos arrasar. KKKKK. Até mais, miga. Você é um amor. Beijos. Então, vocês perceberam que isso é um tipo de texto, hoje em dia, muito utilizado, não é? Quantas pessoas estão trocando mensagem na mensagem da página anterior? São duas meninas, a Elo e a Sofia. Qual é o assunto da troca de mensagens? Elas estão conversando sobre quando será o ensaio da dança ou elas estão conversando sobre como aprender a dançar? Primeiro ou segundo quadrinho? Primeiro. Quem que iniciou a conversa nas mensagens, a Elo ou a Sofia? A Sofia. É possível saber quando as mensagens foram trocadas? Se sim, quando? Sim, no dia 17 de maio de 2019. Então, ali nós vimos uma mensagem de texto enviada do celular. Hoje em dia, muito utilizada. Existem aplicativos somente para isso, para mandar e receber mensagens, que facilita muito a nossa vida, não é mesmo? Agora vamos para a página ali 35. Nas mensagens trocadas entre as meninas, foram usados alguns símbolos chamados de emojis. Observem os emojis usados e marquem um X no significado de cada emoji. Emoji é uma figurinha, né? Ele é uma figurinha que ele quer representar alguma coisa. Por exemplo, esse primeiro emoji, ele significa alegre, triste ou mais ou menos alegre? Ele significa alegre. E esse emoji, mais ou menos alegre, chorando de rir ou fazendo careta? Chorando de rir. E esse aqui significa despedida, alegre ou despedida com beijo carinhoso? Isso, uma despedida com beijo carinhoso. Além dos emojis das figurinhas que elas trocaram nas mensagens instantâneas, costuma-se usar repetições de letras para indicar emoções. Observe dois exemplos que foram usados nas mensagens. Foi usado esse e esse aqui. O que eles indicam? Marque a letra correspondente. Ó, ele imita o som de uma gargalhada ou imita o som de uma risada. Ó, o B e o A. O B significa o som de uma gargalhada ou imita o som de uma risada. O A. E o B, imita o som de uma gargalhada ou imita o som de uma risada. Isso. Ó, imita o som de uma gargalhada, o kkkkkkk, e imita o som de uma risada, a letrinha A. Porque, ó, o som. Aí põe o RS, 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 é o som de uma risada. E o kkkkkkk, ele imita o som de uma gargalhada. Então, ó, pronto, mas é diferente? Sim, eles são diferentes. Por quê? Porque é como se a gente falasse sobre entonação de voz, que a gente consegue passar o que a gente está sentindo pelo som da nossa voz. É a mesma coisa nesse caso dessas escritas aqui. Um é mais intenso, uma gargalhada é mais intenso do que uma risada, não é? Uma risada, agora uma gargalhada. Olha que diferença, não é? Isso aí. Então, ficou curioso? Em geral, as mensagens instantâneas são escritas com uma linguagem mais próxima de fala e, por isso, apresentam repetições de consoantes, no caso do kkkkkkk. As vogais elas são alongadas. Amor, ó quanto o. Eba, ó quanto a, não é? Ou economia de letras. BLZ, sabe o que significa BLZ? Beleza. VC, você. Para, pra e também TBM. Então, a economia de letras, nesse caso, está querendo dizer uma palavra mais abreviada. Foi uma palavrinha que foi abreviada, por exemplo. No entanto, é importante saber que esse tipo de linguagem é aceito apenas em mensagens enviadas pela internet. Então, a gente pode saber quando a gente utiliza esse tipo de conversa, não é? A gente sabe que existe uma conversa formal e informal. Essa é uma conversa informal, que eu estou falando com alguém a respeito do dia a dia, de algo que vai acontecer, lembrando, mandando um recadinho. Agora, lembra quando a professora falou na aula passada? Quando a gente vai, por exemplo, falar com uma pessoa muito importante, eu vou falar com ela de qualquer forma?
Não. A gente tem que saber se comportar e conversar da maneira correta, ok? Então, olha só. Aqui, a mensagem, olha só, uma mensagem instantânea apresenta alguns itens. Veja a seguir. Então, o que que acontece? Aí a gente vai identificar que tem a conversa da Elo e da Sofia. Que aí a gente encontra alguns elementos nessa mensagem que nos fala sobre alguma coisa. Por exemplo, a data da conversa. Aonde que eu encontro a data da conversa? Olha lá. Aqui, ó, no 17 de maio, bem aqui em cima. O nome da pessoa com quem o portador do aparelho está conversando. Aonde que fica? Olha lá, ó, bem aqui. A indicação de que a pessoa quem está lá conectada. Aonde? Ó, ela está online, ela está conectada. D. O balão indicando que a mensagem foi a mensagem enviada pelo portador do aparelho. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha aqui. Aqui, esse balãozinho aqui, ó, é onde foi a mensagem. Ela foi enviada. E o balão indicando a resposta da pessoa é o próximo balãozinho, tá vendo? Aí são os balãozinhos da pergunta de quem tá enviando, de quem tá respondendo, depois de quem tá enviando, de quem tá respondendo. Então, escreva a letra correspondente em cada um desses itens, que é o que nós colocamos aqui, ó. Então, A é a data, a gente encontra ali na conversa da mensagem a data, para quem eu estou mandando, olha lá, se a pessoa está ou não conectada. Aí tem os balãozinhos da pergunta, né? De quem está iniciando a conversa, geralmente é o primeiro. Aí tem o outro balãozinho de resposta, de mais uma pergunta, de mais uma resposta, e assim por diante, né? Deu para entender que tem alguns elementos que também são importantes, mesmo que seja numa mensagem de texto? Que bom. Então, agora a gente vai falar sobre a tarefa. Vocês farão as atividades da apostila. Na página 41, vocês vão fazer a atividade número 2. Na página 42, vocês vão fazer a atividade número 4 somente. Na página 43, vocês vão fazer a atividade mais um desafio. Lembrem-se de fazer com muita atenção. Então, olha lá, na página 41, vocês só vão fazer a atividade 2. Na 42, só a atividade número 4. E na 43, a atividade de mais um desafio. Tudo bem? Tudo bem até aí? Ótimo. Então, terminamos por aqui. Muitos beijos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.